Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, seja bem-vindo a essa edição especial de 1º de janeiro de 2026, aqui do Tempo e Dinheiro. Nossos agradecimentos especiais a todos que estiveram em 2025, muitos novos sócios do Clube do Tempo e Dinheiro, muita gente que já sabe que aqui encontra as principais informações sobre o agronegócio. Você que faz parte do Clube de Assinantes, nosso muito obrigado. Para você que não conhece ainda o Clube do T&D, daqui a pouquinho todas as informações de como participar do Clube do Tempo e Dinheiro. E hoje, uma edição especial, nós temos mais uma vez a participação do João Batista Olive com Fala Produtor. Acompanhe. Nós estamos colocando um produtor muito amigo meu, há muito tempo, meu compadre, Juliano Durigon, da Corbélia, Paraná. Juliano, entra aí, boa tarde. Oi, João, boa tarde. Boa tarde, Bramir. Boa tarde, Juliano. Todos aí. Davi, você sabe o tanto que eu sou fã de vocês dois aí, duas feras aí do agro. Você planta quanto, Juliano? Uns 130 alqueires nós plantamos aí, João. E não é mole, não. É sofre, hein? E acompanha a gente para tentar acertar na mosca, mas nunca pega a mosca voa. Às vezes escapa. Quando você ouve o Vlamir falando dessas realizações, sobe e desce, como é que você reage aí em Corbélia? Como é que é? João, tem que tentar se proteger aí da melhor forma, né? Fazer às vezes um seguro de baixa aí na bolsa aí, tentar acompanhar o mercado de bolsa, né, João? Porque mercado físico aí, balcão aqui, eu vou te falar a verdade para vocês. Olha, tá com 8 meses aqui que quase não mexe nada, tá estagnado o preço aí, não sai do lugar, não sei o que acontece. Tanto a indústria como as cooperativas aqui, todas amanhecem aí com o mesmo preço. Ou é R$ 1 acima, R$ 1 abaixo, mas fica difícil você ver muita mudança de balcão. Explica para o Juliano o que está acontecendo, Vlamir, e que isso vai modificar. Como nós estamos aí nessa... O Paraná é um berço de cooperativas muito fortes, né? O Paraná ele tem um sistema cooperativista muito forte e o produtor é o dono das cooperativas, né? Então, a nossa aqui no Sul também, lá no Oeste tem várias, né? São várias. E o que a gente vê é que as cooperativas, elas não flutuam muito as cotações, porque para ela fazer posição, ela tem que trabalhar o grão na indústria dela, tem algumas que tem, ou tem que realizar vendas no mercado de lotes ou exportação. E para ela conseguir fazer isso, ela tem que fazer volume, né? E às vezes o produtor, ele vem no Paraná, o produtor, ele esse ano está com a comercialização bem lenta, a maioria não vendeu boa parte da safra, e automaticamente as cooperativas ficam muito cautelosas, né? Se ela puxar um pouco o preço e tiver uma corrida de venda, ela vai ter que sair para o mercado para fazer lotes, né? E como o mercado de lotes está muito travado também, está vinculado ao Porto Astrade, que estão embarcando contratos, o Paraná realmente, como ele comentou, eu vejo aqui na minha situação aqui do Sul. Nós estamos aí, que nem agora nessa semana, teve uma evolução, pelo que o pessoal me comentou, de R$ 2. Mas ele trabalhou uns 4 meses, mais ou menos, sem mudar nada, né? Mesmo que o mercado de Chicago subia um pouco, caía um pouco, dólar subia, tudo, não mudava nada. Isso é mais ou menos um padrão que tem, onde que as cooperativas ficam. Ela mantém um nível de valor e para ele saltar, ela tem que sentir que o mercado consiga consolidar patamares maiores. Por exemplo, agora, Chicago,
conseguiu evoluir 20, 30, 40 pontos. E se o dólar parar de cair, a tendência é que nós vamos ver as cooperativas melhorarem, R$ 1, R$ 2, R$ 3 e trabalhar bastante tempo de novo dentro desse patamar aí de valor. Isso a gente vê não só no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é dentro desses mesmos níveis. Nos estados acima de São Paulo, nos estados centrais, Mato Grosso, aí o mercado praticamente de produtor e de lote, ele é quase sempre o mesmo, né? Ele não muda muito. Tá. Porque ou o produtor é armazenador ou o produtor faz grandes volumes via lote. Então, aí já não funciona o mercado de balcão efetivo. Né? Deixa eu passar a bola para o Juliano para ele fazer a pergunta. Pergunta aí, Juliano, para o Vlamir. Era mais ou menos isso daí, né, João? Porque subiu $1 ali por bushel, que vai dar aí em torno de 11, 11,5 reais por saco. E a gente vê que o balcão tanto das cooperativas não mudou, tá? Continua na mesma faixa de preço aí. Aliás, está praticamente 8 meses sem mudar. Ou é um para cima, ou um para baixo, sabe? Bem nessa faixa de preço. Então, eu acho que tentar seguir esse conselho do Vlamir, tentar ir mais para o final de semana aí para ver se chega a dar uma mudada um pouco no balcão, né, João? Porque o balcão está muito estagnado, não sobe, não acompanha o mercado, sabe? A bolsa sobe, você fica ali esperando os preços que não acontece, não chega para nós produtor no balcão, sabe, João? Tá. A relação de custo e venda. Tá? Qual é o seu custo por saca? Qual é o preço que você tem na mão agora? João, aqui abriu um contrato hoje a R$ 119, e contrato a termo, e o custo aí para fazer barato aí, João, é em torno de 70, 80 sacos de soja por alqueire. Aqui no Paraná, tá em torno disso daí, de 70, 80, para, olha, fazer um custo ainda meio barato aí, sem extrapolar nos gastos aí, viu, João? Tá. Vlamir, analisa essa relação aí do Juliano e me diga aí, ele tem futuro? A soja vai dar um pouco mais de renda para ele ou não? Eu acho que o custo de produção dele está um pouco maior, que 70, 80 sacos por alqueire. É barato esse custo, está dando 30 e pouquinho saco por hectare. Esse aí provavelmente é só o custo dos insumos, né? Porque pelo nosso lá também é dentro disso aí os insumos, né? O custo real é maior, né, Juliano? Só os insumos, viu, Vlamir? Isso, então os insumos, sim, só os insumos básicos. Isso, não contando óleo operacional, essas coisas, nada, só insumo mesmo. Isso, então daí é por isso que nesse caso o produtor teria que ter uma valorização da soja hoje, que nem ele comentou, 119 de contrato, né? 119 é uma posição de contrato que dá uma margem, vamos dizer, apertada, né? Porque o produtor, se ele olhar a realidade aí, vai dar mais de R$ 100 de custo, né? Do custo total. Ele fica muito apertado. Qualquer veranico, qualquer probleminha que vem pela frente que perca a produtividade acaba meio zerando a margem, né? No momento que o mercado está te dando uma margem, o produtor tem que fazer um pouco mais, né? Não dá para fazer assim, vou fazer 5%. Tem que fazer 5% quando as margens são pequenas, mas quando você está com um número mais atrativo, tem que fazer mais. Porque o mercado em safra cheia americana, não cheia, modo dizer, porque não teve problema. É uma safra menor que o ano passado, porque plantou menos. Então, lá vai estar mais ajustado o mercado, que vai dar condição para nós ter mais dólares pela soja em 2026. Então, nós vamos sair de um mercado que chegou a trabalhar abaixo de $10 para um mercado de 10,80 a 12. Então, em dólares, vamos ganhar mais. Pode chegar a 12? Tem fôlego para 12, sim, João. Tem ambiente para 12. O mercado do ano que vem, né? Não estou falando agora. Porque a China comprar nos Estados Unidos entre Chicago e Prêmio, pagar $13 por bushel é viável para o esmagamento chinês. E o produtor americano, ele vai também, não vai querer vender rapidamente a safra porque a China quer comprar. Então, ele vai ter aquela queda de braço de negociação. E o mercado tende a se valorizar um pouco mais por causa disso. E o chinês precisa comprar, essa é a regra, e ele vai fazer acordo, vai ter que comprar e acabou, vai ter que comprar. E aqui no Brasil,
nós vamos ter que aproveitar os momentos que o dólar dê repique, né? E o ano que vem já é outra conversa, né? Quando a gente conseguir fazer hoje, a tendência do ano que vem, com o ano eleitoral, é um ano de flutuação cambial. Talvez o prêmio não seja de tanta flutuação que nem teve esse ano, de ir a 200. O prêmio provavelmente não vai chegar nos 200, vai ficar bem para baixo. Mas o câmbio pode ir a 5,70, 5,80 em poucos dias por causa de movimento político. E nessa hora que o produtor teria que aproveitar. Por isso que nós estamos entrando numa janela de cavalinho encilhado para fixação de posição em dólar. Porque os nossos insumos são em dólar. E o produtor garantindo em dólar, ele pelo menos se protege do valor, se tiver uma disparada de dólar, de valor para garantir insumos, e ao mesmo tempo tiver uma valorização do dólar, ele ganha mais em reais. E se o dólar cair, ele está garantido também, porque o insumo tende a cair, porque todos os insumos fertilizantes e defensivos são dolarizados. Então, é uma maneira de proteção. E num ano como este, a tendência seria essa. O grande problema é que quem vai entrar e abrir o mercado na sequência aí dos contratos, os compradores vão querer fazer fechamento diretamente em reais. Isso está sendo uma prática das trades, dos exportadores, para já fazer a posição, para não deixar em aberto nenhum, vamos dizer assim, nenhuma ponta, né? Eles querem fechar todas as pontas para não se preocupar para frente. Então, fazer a posição 119, 120, 122, aí até quanto o mercado pode pagar, e dentro disso eles saem e se garantem o navio sem se preocupar. O que o produtor poderia fazer se ele tiver essa alternativa? Ele faz a posição, por exemplo, vamos supor aí, Juliano, se der, vamos supor que o mercado deu um pico, deu 125 para você fazer futuro. E você acredita que o mercado, que nem eu estou falando, em dólar pode pagar mais, né? Você pode fazer um NDF, né, João? Vai no Banco do Brasil, só que o Banco do Brasil não... Não, o Juliano sabe fazer. O Juliano já fez. Isso é coisa então, uma prática. Aí sim, daí você faz a posição inversa, né? Você está com o real e você garante que compra o dólar barato agora, para ter o dólar. Se der o pico, você vende o papel, daí você pega a margem do dólar. Entendeu? Daí você consegue valorizar o grão em reais. Então, isso dá para fazer. Isso dá para fazer. Então, é uma alternativa para o produtor, porque se não der mudança nenhuma, você perde aquela margenzinha do NDF. Ele pagou tanto, perdeu lá R$1, R$2, R$3, vamos supor que seja, R$2. Mas se tiver alguma flutuação maior, você acaba valorizando o grão. Porque o grão já fechou, garantiu aquele valor, que é um valor dentro básico ali que já é interessante. E a outra maneira é a proteção de dólar. Na proteção de Chicago, eu acredito que não muito além de $12 é muito difícil, porque se pegar prêmios acima de 100 pontos nos Estados Unidos e soja acima de $12,5 lá em Chicago, já dá margem de esmagamento negativo na China. Daí eles param de comprar, João. É isso que acontece. Sobre o do NDF, que nem do dólar, que nem o Vladimir colocou, eu fazia segurando a baixa, né? Agora eu entendi. Eu faço, então, se acaso subir, eu ganho com a alta e não pensando só na baixa, né? Eu só fazia inverso, né? É isso. Agora, por exemplo, principalmente se fizer um contrato, faz um contrato, você faz um invertido, né? Você faz o dólar apostando que na alta dele. Porque daí você consegue valorizar o grão. Daí você não precisa apostar. Se você apostar na baixa, com o dólar, existe chance de ganhar no dólar, mas você já fez a posição em real ali, no grão, no contrato. O ideal é fazer o sentido contrário. Daí, para se tiver alguma mudança importante, é ganhar do lado de cima, né? Aí sabe tudo, né, João? Aí é correr para o abraço, né? Tá bom. Seu amigo. Vamos lá agora falar para o milho, que o tempo está acabando. Fala do milho, Flamengo. Olha, João Batista, o mercado milho, que nem aqui no Paraná, ele está travado faz tempo, né? Eu tenho milho na cooperativa também. Eu tenho milho do ano passado, né? Só para comparar. O do ano passado, agora ele já vale mais que o ano passado. Mas não compensou o financeiro, vamos dizer assim. O mercado milho, ele é um mercado de fundamentos bons lá fora e aqui dentro também, porque temos recorde de demanda.
O milho não está reagindo ainda mais fortemente, porque os juros brasileiros são muito caros, né? Então, você pega as 3, 4 indústrias de ração que temos no Brasil, aí, tirando as cooperativas, mas são 3 trading grandes do setor de carne, que compram os maiores volumes, e as cooperativas que têm indústria de ração também têm os seus frigoríficos, né? Então, para elas carregar estoque, né, comprar para trabalhar daqui a 3 meses, esse estoque custa aí 2,5%, alguns me falam 2,8% o carregamento do estoque. Então, os 3 meses dá 10%. Então, se comprar o milho hoje e pagar o produtor, vamos arredondar, R$ 60, ele daqui a 3 meses, se ele não estiver valendo 66, ele não compensou o comprador fazer o estoque. Então, isso é um ano complicado, porque ele poderia estar se valorizando, porque o mercado internacional do milho, ele tem uns 2, 3, 4 anos pela frente de alta. Porque se a gente olhar a posição de 2027 do milho, já está batendo a porta dos $5 o bushel. E o milho de curto prazo, ele recém saiu da base dos $4, está 4,20, indo para 4,30, ou seja, tem um espaço grande para crescer, porque todo o milho que está sendo produzido no mundo está sendo consumido e está consumindo estoque. Esse ano de 2025, estamos consumindo 30 a 35 milhões de toneladas de milho a mais do que foi produzido, que está sendo produzido. O ano que vem, nós vamos consumir 10, 15 milhões de toneladas de milho a mais do que está sendo produzido, e isso com a safra americana sendo o recorde. Então, é outro fator importante, né, para o quadro, né? Então, o mercado do milho, para o futuro, ele mostra mais potencial altista do que a própria soja, porque a soja é mais fácil de equilibrar a oferta e demanda, porque o mundo consome 400 e poucos milhões de toneladas. E no ano seguinte, vai comer 20 milhões a mais. E 20 milhões com Brasil, Argentina e Estados Unidos, colhendo dentro da normalidade, consegue suprir esse avanço. E como a soja ainda tem estoques altos, então não há um risco de déficit. Ele teria um déficit se tivesse uma queda grande de produção, mas em princípio não há expectativa para isso. E no caso do milho, a tendência é cada vez maior, porque tem um outro fator importante. O milho, ele depende de trigo, e como o trigo no mundo não está sendo produzido o suficiente para a demanda também, então cada vez tem menos trigo, há uma caminhada de valorização do trigo, e como parte do trigo é para ração, ele valoriza o milho, que é o outro componente de ração. Então, existe essa troca de valores com valorização, tanto o milho como o trigo se valorizando. No mercado interno, ele depende, que nem o Juliano falou aí, o milho paranaense, a maior parte é balcão também, balcão de cooperativa, de cerealista, que poderia estar começando a melhorar. E o balcão hoje está muito vinculado à exportação. Como a exportação estava pagando até semana passada 64 aí para embarcar novembro no porto, eles tiram 6, 8 reais aí de valor, que é a logística, e dão para o produtor 52, 55, 56, alguns lugares um pouquinho mais, que daí faz esse vínculo, porque no milho a ligação porto e balcão é mais direta do que a própria soja, porque os compradores têm que ficar de olho para não deixar fugir para exportação o milho. No caso da soja, eles não têm medo de soja fugir, porque nós temos um volume gigantesco aí de soja ainda sobrando, e o Brasil tem as exportações normais, e agora, principalmente, se vai comprar soja China comprar nos Estados Unidos, não existe o temor de o mercado ficar apertado. Já o milho, não. O pessoal precisa de milho. O ano que vem vai ser um outro ano de milho. O ano que vem entra em operação a indústria de etanol da Coamo, é mais pressão de demanda, então o milho caminha para ser mais valorizado. Dá para ver que o milho de exportação lá de setembro, outubro do ano que vem, já está aí na faixa de mais de R$ 70 no porto, e caminha para cima ainda, caminha para níveis maiores. É mais ou menos essa linha. Sim, mas provavelmente nos próximos dias o milho vai começar a dar sinais de alta aí também no interior. Então era isso que eu queria ouvir. Então, nos próximos dias, tendência de alta. Pergunta, Juliano. É isso aí, João. Está muito bem explicado, e é que nem o milho também é outra coisa que está há bastante tempo parado, engessado em torno de 50, R$ 52 o saco. Não vê
subi assim, tá bastante tempo engessado e tomara a Deus que dê certo aí, possa esmagar mais e ter preços melhores aí no futuro, né, João? Tá. Então, Vlamir, só para encerrar, então já estamos já além do tempo. Então, possibilidade de alta para o milho, tanto no curto prazo quanto lá para outubro do ano que vem. É isso? Exatamente, João. Só para fechar, lembrando que o setor do milho compra milho outubro, novembro, até o final, e quando ali o começo de dezembro, ele para, porque as indústrias de ração, depois da metade de dezembro, entram em manutenção de equipamento e férias coletivas lá perto do Natal e Ano Novo. E volta a trabalhar depois da segunda quinzena de janeiro. Juliano, quer completar alguma coisa? Porque nós vamos encerrar. Eu acho que tem que reagir mesmo, né, João e Vlamir, porque Deus do livre, o preço do milho está muito defasado. Ó. Você vê o que você faz com 50, 52 reais aí na agricultura mesmo, você não faz nada. Os gastos muito altos, de preço de insumo, óleo, tudo. Você tem despesa todo dia, né? Para entregar um produto tão barato, né? Tão difícil que é produzir e tal, para chegar na hora desses preços muito, muito ruim, né, João? Tomara a Deus que melhora, né, Vlamir? Que dê certo, né? Tá. Eu acho que a última recomendação, né, Vlamir, é falar para o Juliano, que o Juliano já faz isso, mas para os nossos ouvintes, para todos os nossos associados, fazerem proteção de preços ou participar da alta, porque o Vlamir está analisando com base nas informações que ele tem. É o cara que é um dos mais experientes, se não dizer, para não dizer o mais experiente da área de grãos. Mas claro que ele não tem certeza, daqui a um minuto tudo pode mudar. Então é bom fazer hedge ou fazer call, participar da alta e deixar o grão livre. Ô, João, só tenho que agradecer a você, o Vlamir, que Deus abençoe vocês sempre. Você sabe o tanto que eu sou fã de vocês. Vlamir, o João aí, Deus, estamos juntos sempre. Conte sempre comigo e obrigado pela oportunidade, viu, João e Vlamir. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado a todos, fiquem conosco e vamos em frente. Breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta nessa edição especial de 1º de janeiro do Tempo e Dinheiro. Até já! Um show de lançamentos que a LS Tractor traz para você, produtor rural. Ter mais eficiência operacional, produtividade no campo com economia de combustível. Esse aqui é um trator que a Tempo LS vem planejando, vem trabalhando. Esse trator aqui é um trator onde todas as oportunidades de melhoria e implementações, eles saíram do campo, da voz do produtor rural. Como seria o trator ideal para eles? Por isso, a gente lançou o MT4. E o que você teria a dizer, Coleto? Foi uma surpresa bacana esse lançamento? Para nós foi uma surpresa enorme, né? O trator mudou totalmente. É um trator robusto, um trator com design moderno, bonito, uma cabine diferenciada, regulagem de marcha, tomada de força e própria tração diferente, né? O que nós precisamos, nós vamos ter, né? Júlio, esse trator vai cair com uma luva para vocês lá, né? Espetacular. É um trator que veio para modernizar, né? É um trator que veio com uma mudança na parte traseira, na parte de retorno, na parte de hidráulica. O eixo é um eixo um pouco mais forte para as ocasiões de conjunto frontal, enfim. É um lançamento num bom momento, porque a marca já vem sendo vista há muito tempo pelos nossos clientes e aí eles procuram o modelo, né? Procuram a marca, procuram a tecnologia e veio num bom momento. Quando você fala que é uma tecnologia coreana, que a gente esteve lá, viu de perto e consegue mostrar para ele a energia que é essa marca, é meio caminho andado para se fazer negócio, né? É uma cereja do bolo você estar há um bom tempo e ter esse sentimento para passar para o cliente.
força que vem de dentro. Show Rural Copavel, de 9 a 13 de fevereiro de 2026, em Cascavel, Paraná. O Clube do Tempo e Dinheiro tem agora 2 presentes para você saber mais. O curso de opções do Maurício Bellinello, gratuito, e o curso do Vitor Caso de comercialização da sua safra, mercado físico. Então entre no Clube do Tempo e Dinheiro e ganhe esses 2 presentes. Transforme a sua assinatura numa assinatura anual ou entre no clube já através de uma assinatura anual e você tem à sua disposição esses 2 presentes do Clube do Tempo e Dinheiro. Comece o ano muito bem informado e bem protegido. Saiba antes, proteja-se contra os riscos e vamos em frente. Muito boa tarde a todos, um prazer estar aí participando do Tempo e Dinheiro e hoje trazer um pouco mais na prática sobre as ferramentas de proteção de alta e proteção de baixa, ou seja, se eu vendi muita soja, o mercado dispara, o que eu vou fazer? Se eu vendi pouca soja e o mercado está caindo, o que é que eu vou fazer? Então é isso que eu quero trazer para vocês na prática aqui, com as ferramentas, com estratégias, e para isso eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e trazer um pouquinho sobre essas estruturas de preço. Então, vocês estão vendo aí na tela agora, né, o que eu estou vendo aqui também, é a dinâmica de um seguro de baixa. Ou seja, é uma ferramenta aonde, vamos dizer que eu tenho a soja lá a R$ 120 por saca, e eu já tenho arrendamento alto, já tenho barter, já tenho muito comprometimento físico, eu não tenho mais coragem de vender soja antes de colher, eu preciso colher agora para saber quanto que eu vou ter de soja para vender. Mas o preço está caindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar fazer uma proteção de baixa. Como que funciona isso? A put, ou seguro de baixa, ele é um seguro. Então, eu tenho um custo, R$ 3 por saco, R$ 2, R$ 1, 5, depende muito do vencimento, do preço que você está buscando, mas eu dei o exemplo aqui de R$ 3 por saco. Se o mercado cair para R$ 100, financeiramente você vai estar recebendo esses R$ 20 por saco. E você vai ter esse ganho dentro da comercialização. Então, vai vender soja física mais barata? Vai. Só que você vai ter aí esses R$ 20 por saca ganhos da corretora. Se o mercado subir, você vai vender soja mais caro, o mercado físico vai valorizar também. E aí o físico vai valer mais. E aqueles R$ 3 virou pó. Então, de 120 foi para 140, você ganhou R$ 20 por saco a mais na venda do físico, pagou 3 de custo, então você tem R$ 17 de valor final. Então, essa é uma estratégia muito simples e que permite você ter um piso de preço, uma proteção de preço, com base nas cotações lá de Chicago e que dê para você uma segurança na hora de comercializar. Eu faço sempre o paralelo, se você, né, faz uma aplicação aí de fungicida na lavoura num ano e acaba sendo um ano mais seco, pensando em ferrugem, que é sempre um preventivo, né, e depois não chove, você perdeu aquela aplicação. A incidência de ferrugem, às vezes a pressão não foi muito grande. Mas e se não fizer? Você perde 10% de produtividade, 30%, 50%, dependendo da ferrugem, o ano, 80%. E se eu não proteger o preço? Eu perder 10% de preço? Também não é igual perder 10% de faturamento no final da linha? Então, a comercialização ela é tão importante quanto a produção, e a gente tem que unir essas ferramentas, né, esses defensivos de preço aí, e aplicar eles na prática dentro da agricultura. Então, aqui é a dinâmica, né? Se o mercado subir, você vende melhor, se o mercado cair, você recebe financeiramente esse valor. E o seguro de alta? O que é isso? Bem, pensa lá que eu, né, estou no momento onde eu tenho aí, e é o caso de alguns produtores agora, estão com milho para colher milho verão, ou estão com milho da safrinha carregando ainda, e, putz, não vou levar isso depois, porque eu tenho que limpar, porque vai entrar soja no armazém, então eu preciso tirar o milho para colocar a soja no armazém. Nesse caso, né, esses produtores, eles precisam fazer uma operação de participação de alta. Por quê? Vendi o milho agora. Daqui a pouco, né, o clima corta a chuva mais cedo, acontece alguma coisa do tipo, o milho começa a subir de preço. E eu não vou participar dessa alta, porque eu já vendi o grão. Agora, posso
vender o milho físico, limpar o armazém para soja e continuar participando de uma alta na soja, perdão, uma alta do milho nos próximos meses, olhando de repente os preços do milho na B3 para o contrato de junho, julho, ou o contrato de março, enfim, dependendo do período que você quer participar. Então, essa é a dinâmica de uma participação de alta, tanto no milho quanto na soja, que é o exemplo que está aqui. Então, tem a soja lá a R$120, vendi ela hoje, coloco a participação de alta. Se o mercado subir para 140, eu recebo R$20 por saco. Se o mercado cair, eu perdi aqueles R$3 por saco, mas eu vendi o grão na hora certa, eu já saí da posição, eu já fiz a venda, eu posso aplicar o dinheiro, posso limpar o armazém, eu já me livro de taxa, de quebra técnica e assim por diante. Então essa é a dinâmica dessas ferramentas e dessas estruturas que estão disponíveis para o produtor em corretoras, bancos, trades, cooperativas, e nós aqui na Venda na Hora Certa ajudamos o produtor rural também a escolher os melhores momentos, os melhores vencimentos, as melhores janelas de oportunidade e meses de vencimento, para estar unindo o físico, ou seja, a realidade de campo, como eu falei do milho, está no armazém, tem que tirar, ou eu tenho vendido soja demais, antecipado, quero participar do malta, enfim, identificar o verdadeiro risco e unir isso com uma estratégia de comercialização para você maximizar os ganhos e os lucros, ganhar o máximo de dinheiro com soja e milho. Se você quer saber mais sobre isso, siga lá o @VictorCaso, se inscreve aqui no canal do Tempo e Dinheiro, porque a gente está sempre trazendo esse tipo de conteúdo para vocês de uma maneira simples, prática, linguagem do campo, para que você realmente consiga colocar isso em prática e sair dessa dúvida que muito se fala, pouco se vê na prática. Então a gente faz isso todo dia aqui e traz isso de uma maneira muito didática para o produtor. Então essa é a mensagem que fica para vocês, essa estratégia que pode ser utilizada, e com isso eu tenho certeza que você vai correr menos risco e aproveitar melhores as oportunidades de mercado e a sazonalidade que o mercado vai dando, juntando com as dificuldades do campo. Um clima, um ano mais seco, um ano mais chuvoso, um desafio no milho safrinha e assim por diante. Eu tenho certeza que isso tudo vai trazer muito mais rentabilidade para quem usa isso e para quem consegue colocar isso dentro de gerenciamento de risco, dentro de uma gestão de risco aí na propriedade rural. Então, para isso, eu conto com vocês aí e espero vocês nos nossos próximos programas aqui no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado a todos aí e uma boa semana. Bom, e a todos que estiveram conosco nessa edição especial de 1º de janeiro de 2026, nosso muito obrigado. Amanhã a gente volta com mais informações, também numa edição especial, toda ela preparada para você, produtor Brasil afora. Até amanhã!